E aí, pessoal, tá começando mais um Filosofando no Vale. O tema de hoje vai ser sobre feminicídio, né? Esse tema ele foi proposto aí por um amigo meu, né? O Cícero Gomes. Aí ele pediu para fazer um questionamento, uma reflexão, né? Sobre a questão do feminicídio. Para vocês terem uma ideia, só no mês de janeiro a gente teve mais de 100 casos de feminicídio no Brasil. Os índices de violência, né, contra a mulher que caracterizam o feminicídio, eles têm aumentado nos últimos anos. O fato de haver mais denúncias e mais casos aparecendo, né, chegando às delegacias, não significa que está tendo mais violência contra a mulher agora do que antes, que não tinha as leis. Na verdade, o que está acontecendo é o crescimento de mulheres tendo consciência do que é a lei e do que ela deve buscar nessa lei, né? Então, ou seja, continua tendo casos de violência. A diferença é que antes as mulheres não denunciavam, né? Tinham medo, e tem uma série de fatores aí, de motivações que levavam elas a não denunciar. E hoje as mulheres têm mais coragem, têm mais consciência, têm mais informação sobre o assunto, têm mais apoio girando em torno de tudo isso, e faz com que elas cheguem a ir mais nas delegacias denunciarem os casos de feminicídio. Esses índices tão altos, né, eles já classificam aí o Brasil entre o quinto ou quarto lugar no mundo, entre os países onde mais se tem violência contra as mulheres. E isso tudo, né, tem uma relação direta com a nossa cultura machista, né, uma cultura de supremacia do masculino, do macho, né? E as mulheres são submetidas aí a uma cultura de violência, de submissão. O feminicídio, embora ele vá classificar como a questão da morte dessas mulheres por seus maridos, namorados, etc., mas ela já é uma consequência extrema de outras questões machistas que vêm antes de tudo isso. Porque você vai ter, na nossa cultura aqui no Brasil, uma prática de submissão, onde a mulher passa a ser submissa ao homem. Você tem uma cultura de relacionamentos abusivos, tratados como relacionamentos românticos, e é preciso separar o que de fato é romantismo nisso tudo e o que de fato é abuso por parte de certos homens. Uma cultura dos ciúmes que é valorizada na música, na arte popular. E esse ciúmes é visto como algo positivo. Mas até que ponto, de fato, esse ciúmes está sendo visto como algo positivo, e até que ponto ele está sendo um pontapé para atitudes mais extremas e agressivas por parte de muitos homens. Porque além do cara ele cultivar a ideia dos ciúmes como algo romântico, e aprender desde pequeno, né, que o macho ele é dominador, ele deve ser o cara que controla a relação, e por isso ele se torna um cara possessivo. Tudo isso está em nome de defender a honra do macho, a honra do cara que é o macho dominador, o macho alfa, etc. Então, esse cara que termina já com muitos ciúmes, com muita possessividade, ele poderia até deixar de lado, né, o fato da mulher seguir a vida dela. Isso pode até passar pela cabeça do cara em algum momento. Mas os pensamentos e sentimentos mais frequentes vão ser os de possessividade, os de ciúme e a ideia de defender a honra. Principalmente porque ele vive no meio de outros homens que pensam da mesma forma e que vão dizer na cara dele que ele está sendo traído, que ele é frouxo, e viram a mulher dele por aí ficando com outros caras. Aliás, muitos deles, né, se combinam mesmo, sabe? De quando a mulher está separada do cara, eles ficarem de olho nas festas, se ela está falando com algum cara diferente. Eles realmente, de maneira muito natural, estabelecem esses esquemas entre eles. Então esse cara, por mais que ele possa até chegar a pensar na ideia, não, deixa ela viver a vida dela, o que vai estar mais presente vai ser esses pensamentos possessivos, porque eles vão ser alimentados não só por ele mesmo, né, mas pelos amigos em volta, e tudo com o intuito de defender a honra do macho, né? A ideia de que ele não pode ficar por baixo, que ele não pode fraquejar, tem que mostrar para essa mulher quem é que manda, né? Essa é a ideia que eles alimentam em termos de cultura
né, do machismo. Mas já é feminicídio um relacionamento abusivo, né? O que é um relacionamento abusivo? É aquele cara que ele é carinhoso, ele é romântico, ele é atencioso no relacionamento com essa mulher, mas aos poucos ele vai mostrando elementos de dominação e possessividade. É o cara que vai alimentando a ideia na mulher de que ela tem que se afastar de todo mundo, né, dos amigos, da família, etc., com a desculpa de que quem ama cuida, que essa atitude de deixar ela isolada do mundo, servindo e só estando ali do lado dele, é algo bom e romântico para a relação, como se não houvesse um mundo ao redor. É o cara que vai baixando a autoestima dessa mulher, ao fazer críticas à sua imagem, ao seu corpo, à sua beleza. A desculpa que está preocupado que ela melhore o seu físico, a sua aparência. E aos poucos, ele vai moldando essa mulher, vai fazendo essa mulher pensar como ele pensa, vai fazendo essa mulher agir a partir dos comportamentos que ele considera os comportamentos adequados para sua esposa, para sua namorada. E logo vão começar as brigas, as humilhações, alternadas com momentos de alegria, de carinho, vão levando também para agressões, né? E não só agressões, né? Estupro, porque as pessoas às vezes esquecem de dizer que o estupro não é uma coisa só que um cara desconhecido faz com a mulher, etc. Não, né? O estupro também acontece entre relacionamentos, entre casal de namorado, entre pessoas casadas, né? A gente escuta muitos relatos disso, né? Essas coisas que eu estou falando de relacionamento é o que eu escuto muito falar de amigas, de colegas, de entrevistas que eu já vi de algumas mulheres que foram vítimas de relacionamento abusivo. Então, ou seja, há vários níveis desse machismo, dessa prática do feminicídio que culmina mesmo na morte dessas mulheres. Espancamento, estupro e no final você tem realmente a morte delas. Vai ser uma série de fatores que vão levar esses homens a fazer isso e todos eles têm uma raiz comum, que é essa cultura do machismo, combinada com o psicológico meio doentio, entre outras questões que vão levar a números altos, né, de feminicídio. Semana passada, né, a gente teve aí o Dia da Mulher e um homem me questionou, né, perguntou para mim se essa ideia de ter o Dia da Mulher era realmente válido, né? Para ele, a ideia de ter um dia para a mulher e não ter um dia para o homem não faz o menor sentido. É meio esquisito, né? Você fazer esse tipo de comparação, como se os homens fossem minorias e tivessem aí problemas e sofrimentos causados pela dominação feminina, sendo que na verdade a gente sabe que é o contrário, né? E aí ele questionou, né, se não seria diferente a situação, né? Em vez de criar um dia da mulher, por que não o dia da humanidade, o dia do ser humano? Não seria melhor a gente comemorar o dia de nós enquanto seres humanos, de todos nós, né? Homens e mulheres? Eu acho interessante, eu acho que é uma visão interessante, né? Comemorar o dia do ser humano. Mas o que eu questionei a ele é que, a princípio, não é um problema essa ideia de trocar o dia da mulher por um dia do ser humano, um dia da humanidade, né? Mas eu questionei a ele se realmente, ao comemorar esse dia da humanidade ou esse dia do ser humano, essas diferenças e essas desigualdades que existem ainda entre homens e mulheres seriam lembradas e levadas em consideração. Vamos fazer um teste. Eu vou falar uma frase e eu quero que você aí pense aí rapidamente na primeira coisa que vem à sua cabeça. Feliz Dia do Ser Humano. O que vem na sua cabeça? Será que vem uma imagem de uma mulher negra, por exemplo, que vive na favela? Será que vem a imagem de uma mulher que sofre violência pelo seu marido? Eu tenho certeza que a imagem do Dia do Ser Humano, o fato de falar humano ou humanidade, vem na sua cabeça um homem branco europeu. Eu digo isso porque essa é a imagem que vem na minha cabeça também, né? Quando se fala em homem, humanidade, a gente lembra de homens no masculino, do sexo masculino, e sempre em homens brancos.
Do mesmo jeito que o nosso psicológico, que já é aí manipulado desde o início do nosso nascimento, né, a ver a humanidade a partir da ideia do branco, do homem branco, o Dia da Humanidade, ou o Dia pelo Ser Humano, a princípio parece ser uma atitude bela, bonita e democrática, mas ela vai esconder as desigualdades, vai botar para debaixo do tapete os problemas de desigualdade que homens e mulheres enfrentam. Então, antes da gente pensar em Dia da Humanidade, Dia do Homem, né, a gente tem que pensar primeiro em resolver essas desigualdades, garantir na prática que existam igualdades entre homens e mulheres. Aliás, igualdade não, equidade, que é bem diferente, né? Então, a gente não pode simplesmente esconder as nossas diferenças claras, sociais e culturais, que envolvem as questões de gênero, para ficar numa hipocrisia de dizer, vamos falar sobre o Dia da Humanidade, sobre o Dia do Ser Humano, como se na prática realmente fosse isso. A gente sabe que não é. Outra coisa que esse homem questionou, para ele, né, a visão dele, é que o homem é colocado como um monstro, né? Ou que todo homem seria capaz de fazer essas atrocidades com as mulheres, etc. Mas a questão é que o feminicídio, a discussão sobre o feminicídio, o que o feminismo fala sobre isso, em nenhum momento é colocando que o homem é um monstro e que todos os homens vão chegar a fazer isso, né? O que o feminismo chama atenção, né, é que nós vivemos numa cultura que estimula essas ideias, que estimula esses valores, esse tipo de sentimento. E que também esse tipo de cultura é passado para as crianças, é passado para os meninos. Isso é passado de forma muito natural, sem a gente nem perceber direito. E outra coisa, né? Não tá na testa do cara dizendo se ele é um machista capaz de fazer isso ou não, né? Então, as mulheres, quando entram no relacionamento, elas estão se arriscando, né? Pelo menos é isso que eu escuto muitas delas falando, que tem esse medo. Será que esse cara vai chegar a ser assim ou não? Não tem como saber. É óbvio que alguns homens não chegariam a fazer tais atrocidades, não chegariam a fazer esse tipo de violência. Mas não dá para saber quem são esses homens. Não está na testa escrito que você é um cara machista escroto. Não é uma questão de estar na essência do homem fazer esse tipo de coisa. É uma questão de educação, é uma questão de cultura. Vivemos numa cultura que incentiva esse tipo de prática. Então, nós homens podemos ajudar a combater isso. Então, se você é um homem que não concorda, que acha um absurdo que um homem chegue a praticar isso, então ajude, né? Ajude, convença seus amigos, converse no bate-papo com seus amigos sobre isso, né? Seja um multiplicador da ideia do respeito à mulher, de respeito aos gêneros. Para um cara machista que acredita que a mulher é inferior, ele não vai escutar uma mulher falando sobre isso. Então você, homem, que é contra essa violência contra a mulher, converse com seus amigos, né? Quando vê um cara que fala de maneira machista ou diz pro outro que ele tem que bater mesmo, que ele tem que mostrar quem é que domina na relação, não fique calado, né? Questione esse cara, mostre para ele que o fato dele ser homem, ele não precisa tomar essas atitudes. Então, pessoal, esse vídeo ele vai ser mais uma introdução, né, para falar sobre a questão do feminicídio. Porque na verdade eu quero trazer algumas amigas minhas que entendem bastante sobre feminismo, sobre a questão do feminicídio, e eu quero trazer elas para a gente bater um papo sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, se você acha importante, né, essas discussões, então dá like, né, e se inscreve no canal, divulga aí no WhatsApp para os seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu estou tentando aí fazer mais vídeos com mais frequência, mas está meio complicado trabalhar, estudar e fazer vídeos ao mesmo tempo. Mas eu espero que dê certo daqui para lá. Até mais!